Brasileiro está precisando andar na linha, viu? Ele tem consumido cerca de 11 gramas de sal por dia. Mais que o dobro do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 5 gramas. Com açúcar não é diferente não, viu? O brasileiro tem consumido até 50% mais do que a quantidade ideal. Mas sabe o que a gente quer saber mesmo? Qual o maior vilão dos dois? O sal ou o açúcar? A gente vai descobrir agora. A dieta dos brasileiros está na mira das autoridades de saúde. Isso porque a gente sempre acaba exagerando no consumo de dois alimentos, o sal e o açúcar. A gente está aqui com o Thiago Gama, que é nutricionista, e vai explicar como ter uma alimentação saudável sem exagerar nesses dois alimentos. Thiago, qual é o principal vilão, o açúcar ou o sal? Bom dia, Nathalie. Então, pensando bem, a gente não poderia elencar um como principal vilão. O excesso, tanto de açúcar quanto de sal, vai permear um ambiente desfavorável à nossa saúde. Thiago, qual é a recomendação que a OMS passa, assim, para a população? Eles colocaram que a gente deve ter um consumo máximo de 2.000 miligramas de sódio, o que transformando em sal vai dar no máximo 5 gramas de sal ao dia, ao longo do dia. Isso contabilizando o que eu vou adicionar na alimentação e o que eu vou ter também de sódio, que a gente chama de um sódio oculto, principalmente nos produtos industrializados. Mas o que a gente também ter esse cuidado com relação ao consumo de sódio a gente também tem uma preocupação com o consumo de potássio. E por isso a gente tem essas duas recomendações. Consumo de sódio abaixo de 2.000 miligramas e o consumo de potássio em torno de 3,5 gramas ao dia. E o consumo de açúcar, também existe alguma recomendação? A recomendação assim que a gente coloca como um direcionamento na hora da formulação de um plano nutricional é que esse consumo de açúcar simples ele não passe de 10% do valor calórico total de um plano que a gente programe para um indivíduo. Quais são essas doenças que são acarretadas quando a gente acaba exagerando tanto no sal quanto no açúcar? No sal, notadamente, a gente já tem a hipertensão. Então, o nosso consumo, a nossa elevação na quantidade de sódio a nível sanguíneo vai fazer com que a gente tenha uma retirada maior do organismo de água, a gente vai aumentar o volume de sangue, isso vai aumentar o trabalho cardíaco, então vai ter uma série de intercorrências a nível cardiovascular. Então, notadamente, o primeiro ponto que a gente tem do consumo elevado de sódio seria esse. Com relação ao açúcar, a gente tem notadamente diabetes, a própria obesidade, que hoje já se configura uma epidemia. Então, basicamente, seriam esses dois principais que a gente teria: obesidade e o diabetes voltado principalmente para o consumo excessivo de açúcar e a hipertensão voltada para o consumo de sal. Como é que a gente pode administrar melhor essa quantidade? Pronto. Com relação à principal estratégia que a gente vai ter para a gente poder diminuir a quantidade do consumo tanto de açúcar quanto de sódio é a gente adaptar o nosso paladar a não procurar os extremos de sabor. Então, quando a gente prepara, por exemplo, um suco de melão, é um suco que normalmente não se tem a necessidade de adoçar, mas boa parte da população ainda acrescenta o açúcar nessa preparação. Então, o processo de adaptação do paladar, ele tem que acontecer e para isso a gente tem estratégias, como o uso de adoçantes mais naturais, mas não é que a gente tenha necessidade de fazer a substituição do açúcar pelo adoçante, mas pode ser uma estratégia para a gente ir reduzindo a quantidade de açúcar que eu vou adicionando nas preparações, cafés, sucos, preparo de bolos, então a gente tem algumas estratégias para diminuir o consumo de açúcar. Com relação ao consumo de sal, a meu ver, não existe uma grande vantagem em substituir o sal convencional pelo sal do Himalaia, por exemplo. Mas sim a substituição do sal por um tempero mais natural, por um sal de ervas, que é um preparado a partir de ervas desidratadas, uma parte de erva desidratada, uma parte de sal. Que a gente vai adaptando o nosso paladar a um reduzido consumo de sal diariamente. Para encerrar, tem como isso se tornar um pouco mais fácil, sem deixar aquela neura de ficar olhando atrás dos rótulos das comidas e tudo? Como é que a gente pode deixar esse consumo mais fácil? Pronto, realmente uma dica que nunca vai ser falha. Quanto mais natural a sua alimentação for, por mais que você esteja consumindo uma quantidade de carboidrato, mas essa quantidade de carboidrato está vindo de uma fruta, de uma leguminosa, isso aí já é a regra mais clara que você tem, é descascar mais e desembalar menos. Então a redução do consumo dos produtos industrializados normalmente é o que a gente mais indica.
Então é isso, agora a gente vai descascar mais e desembalar menos e tentar levar uma alimentação mais saudável. Obrigada, Thiago, pela participação e pelas dicas. Eu que agradeço. E agora é só seguir as dicas do Thiago e tentar levar essa alimentação mais natural possível.